João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos. E para quem não leu a Bíblia essa semana, vai pagar a conta agora. Amém? Às vezes não deu tempo de ler Bíblia, né, irmãos? É trabalho, é criança para cuidar. Aí tem uma nova moda agora que é pai de pet. Aí você não teve tempo de ler Bíblia. Que ironia, né? Não teve tempo de ler Bíblia. E eu vou te ajudar aqui a ler uns versículos aqui, tá bom? Tem uma epidemia também de irmãos e irmãs que vão à academia e coloca depois da academia, tá pago, né? Vai lá, faz aquela pose, tá pago. Essa não é. Aí eu aderi uma ideia. Uma vez eu perguntei para minha esposa: por que você vai para academia e posta tá pago? Ela falou assim: porque incentiva alguém, vai olhar a foto e tal, vai incentivar as pessoas a cuidar do corpo também e tal. Eu falei: legal. Aí eu aderi uma ideia. Quem me segue nas redes sociais sabe que todo dia eu posto uma devocional e agora eu criei um logotipo escrito tá pago. Aí eu leio a devocional e coloco embaixo assim, ó, tá pago. Aí vieram me questionar: por que você faz isso? Eu falei: então vamos lá, vou explicar. Se vocês fazem para poder incentivar a outros a cuidar do corpo, eu estou fazendo para incentivar alguém a ler Bíblia e cuidar da alma e do espírito. Ela não é? E eu recebo centenas de mensagens todo dia de pessoas mandando para mim no WhatsApp dizendo: pastor, está aqui o versículo, está pago, está pago, está pago. Então, um ato que você faz na internet, seja ele para bom ou para ruim, isso influencia. Então, se fosse você a partir de amanhã, né, você lia um versículo e postava assim, ó, tá pago. Que alguém vai olhar e vai falar assim: vou entrar nessa onda também. Amém? Deus abençoe. É um prazer, tá? Uma alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez nessa igreja. Convite do nosso irmão evangelista Bruno, eu amo de paixão, tá? A gente, bem dizer, cresceu junto. Ele cresceu, né? Eu não. Eu sou muito grato a Deus por ver o que Deus está fazendo na sua vida. Falei para você no WhatsApp hoje, né? A gente não precisa jogar confete para ninguém. Mas a gente tem que repreender quando precisa repreender, mas também tem que elogiar quando merece elogio. Pastor, elogio estraga. Não estraga quem já é estragado. Ou não é? Mas quem tem um coração protegido não estraga. Então Deus abençoe, tá bom? Continue assim não, porque a Bíblia nunca diz que tá bom, né? Quem é santo, santifique-se mais. Então nunca tá bom. Então é daí para mais. Deus abençoe, tá? Amém. E agradecendo o Bruno também, eu quero aqui, é claro, com a bênção do pastor dessa igreja que ele me trouxe, né? Pastor Renato, tá? Um prazer, tá bom? Conhecer o senhor. É a missionária Lucilene, é isso? Deus abençoe. Obrigado, tá bom? Pela oportunidade, pela bênção. Eu não sei quem é mais maluco, se é o Bruno que indica ou se é o senhor que aceita. Deus abençoe, tá bom? Paulo também, conheço Paulo há muito tempo também, né? Quando o Paulo era da vida doida, agora é doido. Continua doido. É por Jesus, né, Paulo? Deus abençoe, tá bom? Um prazer estar com vocês aqui. O Davi também tá aqui. O Luciano está ali também, né, Luciano? Deus abençoe. Tá, irmão, a gente conhece. Pastor, você está citando o nome de todo mundo aqui, porque eu morei aqui, irmão. Eu morei aqui antes de casar. E eu até postei hoje na minha rede social o cartaz. Foi? É você que é a Tati? É a Tati outra? Quem é a Tati? É você que é? Obrigado, tá? Ontem mandou mensagem para mim também ali. Obrigado, me tratou com o maior carinho. Então eu morei aqui antes de casar, eu morei aqui, irmão. Aí depois que eu casei, fui embora para o Embu das Artes, estou lá já tem quase 14 anos já. Então eu morei aqui nesse lugar. Antes de vir, eu postei o banner e falei: é um prazer, uma alegria retornar ao lugar, ao bairro de onde tudo começou. Né, Bruno? Onde tudo começou. Onde eu comecei cantando. Olha que miséria isso, irmão, meu Deus do céu. Comecei cantando, irmão. Aí eu descobri que não era isso que Deus queria comigo. Era a palavra, né? A gente pregava muito na trombeta do avivamento que tinha aqui, que era referência.
Quem conhecia a trombeta anterior? Pronto. Mas só os raízes conhecem. Os nucleares não conhecem, não. É brincadeira. Então, fiquei feliz, porque foi daqui, foi desse bairro que Deus me levou para esse mundão afora. E às vezes o pessoal fala, Jundiapeba ninguém conhece. Pois é, porventura sairia alguma coisa boa de Nazaré? Saiu e está saindo ainda, irmão. Está saindo. É ou não é? Então hoje, graças a Deus, a gente viaja para esse Brasil afora aí, mas eu falo com a boca cheia. Saí de Jundiapeba. Foi de onde tudo começou. Um lugar improvável, mas Deus levanta ainda, amém, irmãos? Deus abençoe a cada um e não reclame do lugar que você está, tá bom? Faça desse lugar o melhor lugar que você possa estar. Eu aprendi que nenhum lugar é comum até Jesus passar por ele. Só é comum até Jesus passar. Depois que ele passa, o lugar que era comum se torna incomum e o que era natural se torna sobrenatural. Amém? Porque é sobre a presença dele. Enfim, capítulo 21, verso 1. Quem achou diz amém. Amém. Cadê a Midianita para tirar foto? Ela capricha. Glória a Deus. O rapaz que cuida da minha rede social falou assim, eu estou precisando de foto nova. Aí eu falei, quando eu vou pregar, o meu fotógrafo, ele arruma um trabalho à noite, não consegue me acompanhar. Então, onde eu for agora, eu preciso de alguém que tire foto, que capriche. Tá? Porque o conteúdo não ajuda. Então, é iPhone? Aí vai sair bonito então na foto. Obrigado, tá? Deus abençoe, viu? Capítulo 21, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Guarde isso, ou se você puder grifar, grifa. Manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E versículo 3. Disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram-lhe, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Esse verso aqui arrepiou minha careca, porque quem não está conhecendo Jesus, não é a multidão que está seguindo, não são os curiosos, são os discípulos que não estão conhecendo ele. Verso 5, disse-lhes, pois, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, a saber, João, disse a Pedro, Pedro, eu sei quem é que está falando conosco. Eu sei quem é que mandou a gente lançar a rede. Só tem um que manda, e depois que manda, não demora muito, acontece. Quem é? É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pula para o verso 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, viram também um peixe posto em cima, e também pão. Pula para o verso de número 15. Eu falei que se ia pagar a conta hoje. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Guarda isso, os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta as minhas ovelhas. Começa com o cordeiro e aumentou o nível, foi para ovelhas. E disse-lhe, tu sabes que eu te amo e apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me?
Aí Simão ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Diga assim comigo: está pago. Amém, glória a Deus. Todos nós que aqui estamos, ou senão a maioria de nós, temos uma pendência para resolver com Jesus. Todos, ou quase todos, temos uma solução para ser resolvida com Jesus. E quando eu digo uma solução ou uma pendência, eu estou dizendo é aquele erro, aquela falha, aquela pisada no tomate feio que a gente deu contra Jesus e a gente não resolveu isso com ele ainda. É aquela traição, é aquele período de negação, é aquela vez que ele diz que para você vigiar e tu não vigiou e acabou cedendo e acabou errando, e essa pendência não foi acertada, não foi conversada entre vocês. Certo dia eu estava orando a Deus e eu perguntei a Ele: por que o Senhor insiste tanto em fazer com que eu não peque contra Ti? Por que o Senhor pega tanto no meu pé para não pecar contra o Senhor? Aonde é que o meu pecado te afeta? Aonde é que o meu pecado lhe diminui? Aonde é que o meu pecado lhe ofende? E o Senhor disse a mim: quando você peca, você não me afeta. Pelo contrário, afeta a você mesmo. E o Senhor começou a falar comigo: você percebeu que quando você está de bem comigo, quando você está num período de fixação, período firme, período constante, em que você não erra, que você não peca, você reparou que quando você vem para a minha presença, nada te acusa, nada te condena, você me glorifica como ninguém, você me adora como ninguém, você sente a minha presença como ninguém, nada, mas nada te acusa, nada te condena, você fica alegre, você fica disposto, você só quer a minha presença e mais nada. Porém, quando você erra, quando você peca, você percebeu que ao entrar na minha presença, alguma coisa fica te acusando, e a primeira coisa que te acusa é: não levanta a mão, porque ele não vai receber a tua adoração. Não adianta orar, porque ele não vai te ouvir. Não adianta adorar, porque ele não vai receber a tua adoração. Aí você acha que é o diabo te acusando. Não é, é a tua consciência dizendo a você que você errou, que você pecou. Só que tem um problema aí. A gente acha que ao errar contra Deus, a gente pega ele de surpresa. É assim ou não é? A gente acha que quando a gente peca, Deus coloca a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, ele pecou contra mim. Não, ninguém pega Deus de surpresa. Nem o próprio Adão, quando pecou, pegou Deus de surpresa. Deus conhece os nossos pecados, quando a gente vai pecar, como vai pecar, com quem vai pecar e aonde vai pecar. Ele já sabe de tudo. A W. Tozer, um dia escrevendo, disse: nada do que você faça a mais fará Deus te amar mais, e nada do que você faça a menos fará Deus te amar menos. Não é pecando mais que ele vai me amar menos, e nem pecando menos que ele vai me amar mais. Por quê? Porque Deus não simplesmente ama, Deus é o próprio amor. É por isso que nada muda nele. Dentro disso aqui, dentro dessas pendências para serem resolvidas, e nessa pequena introdução, eu peguei um texto por base, que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Pastor, eu li com o senhor o texto, e eu não vi nada disso. Eu vou lhe mostrar. Aqui no capítulo 21 de João, tem um homem que está precisando resolver uma pendência urgente com Jesus. Quem é ele? É o Simão, o tal do Pedro. Vocês lembram que certo dia Jesus olha para Pedro e diz a ele:
olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mateus escreve que o galo cantou uma. Marcos escreve que o galo cantou 2. Mas aqui não importa se o galo cantou uma ou se cantou 2. A exegese do texto é que Pedro foi avisado que ia negar e negou. Jesus avisou ele: você vai errar contra mim, você vai pecar contra mim. Aí Pedro disse: está repreendido, Senhor, eu não vou pecar, eu não vou negar. Só que quem está avisando Pedro é o próprio Cristo. E Pedro achou que a autossuficiência iria protegê-lo da queda. Só que depois que Pedro nega Jesus, você conhece a história? Pedro não teve a oportunidade, Bruno, de poder sentar com Jesus e resolver essa pendência. Depois que Jesus foi negado por Pedro, Pedro foi entregue para as mãos de Anás, de Caifás, de Pilatos, foi entregue para as mãos dos soldados, e das mãos dos soldados ele foi açoitado. Depois de açoitado, você conhece a história, ele foi para o túmulo, para a cruz, da cruz para o túmulo, e do túmulo ele ressuscitou ao 3º dia. Interessante notar que desde a negação de Pedro até a ressurreição, então, Pedro não teve a oportunidade de sentar com Jesus e pedir perdão. Ele não teve a oportunidade de sentar com Jesus e dizer: olha, o Senhor me avisou, eu não vigiei e eu caí. Não, Pedro não teve essa oportunidade. Logo, existe uma pendência para ser resolvida entre eles. Interessante a gente notar isso aqui. Por quê? Porque no capítulo de número 20, meu corpo já arrepiou. No capítulo de número 20, Jesus vai ressuscitar e a pedra será removida e eles saem para fora do túmulo. E a primeira pessoa que vai vê-lo é a Maria. Quando Maria vai até o sepulcro para poder ver o corpo de Jesus, ela vai à procura de um morto. Mas quando ela chega lá, ela vê alguém que já ressuscitou. Maria vai à procura para ver um corpo. Mas quando ela chega lá, ela vê um corpo glorificado. E quando ela vê que a pedra está removida, e que ela não vê o corpo deitado lá, ela vai olhar para o jardineiro, que na mente dela é o jardineiro, mas já era o próprio Jesus, e vai dizer a ele: aonde vocês colocaram o corpo do meu mestre? Aí Jesus pergunta para ela: o que procuras entre os mortos? Aquele que vive. Vou repetir: por que está procurando entre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Quando Maria ouve isso, ela entende que é o mestre. Ela vai chegar perto, vai se aproximar, e Jesus não deixa, porque o corpo dele ainda está glorificado. Interessante que ele vai dar uma ordem para ela, dizendo assim: volta para os meus irmãos que estão trancados com medo dos judeus, volta lá e diga a eles a seguinte mensagem. Qual? Diga a eles que eu ressuscitei e em breve eu estarei com eles também lá. Maria, imagina a cena comigo. Maria chegando na casa onde os discípulos estavam trancados. Eu imagino Maria chegando e batendo na porta. Quando ela bate na porta, alguém grita lá de dentro: quem é? Ela diz: sou eu, Maria, abre a porta, porque eu estou com a mensagem. Quando eles abrem a porta, Maria entra, eles trancam a porta de novo. Maria diz: olha, vocês não sabem quem eu acabei de encontrar lá no sepulcro. Quem foi? Foi o anjo? Não. Foi os soldados? Também não. Só tinha um lá, e o corpo dele era diferente, era glorificado. Quem era? Era o nosso mestre. Então, você está maluca? Não estou não. Ele acabou de falar comigo. E ele mandou eu voltar aqui e trazer uma mensagem. A mensagem: eu estou vivo. Eu estou vivo. Essa é a mensagem? Eu estou vivo. E ele disse mais ainda, que daqui a pouco ele vai vir aqui. Olha só, interessante notar. No capítulo 20, no versículo 19, vai se concretizar o que Maria trouxe, a mensagem que Maria trouxe. No capítulo 20, verso 19, vai dizer: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas, o que é cerradas? Trancadas, fechadas as portas, ninguém entra, ninguém sai, fechadas as portas, porque os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Pega essa aqui, irmão. Eles estavam trancados, porta fechada,
tudo trancado, mas o versículo continua, que Jesus chegou e se pôs no meio deles. Jesus chegou e se pôs no meio deles. Eu vou repetir até você entender isso aqui. Jesus chegou e se pôs no meio deles. Duas lições nós temos aqui. Primeiro, a porta não está aberta. Maria, para chegar, teve que bater na porta. Maria, para chegar, teve que se identificar quem era. Maria, para chegar, alguém teve que ouvir o som da sua voz pelo lado de dentro para poder abrir a porta para ela. Só que o verso 19 não vai dizer que Jesus chegou batendo na porta. O verso 19 não vai dizer que Jesus se identificou para entrar. Não, o verso 19 apenas diz: a porta está trancada e Jesus chega. A porta está fechada e Jesus chega. 3 pegou. A porta está fechada e Jesus entra. A porta fechada, Jesus chegou. A porta fechada, ele não precisou dizer quem está chegando. A porta fechada e ele veio. Primeira lição que eu aprendo aqui: Jesus não precisa entrar quando a porta somente estiver aberta. Ele entra onde está a porta aberta, mas também entra com a porta fechada. 3 pegou. Ele entra quando a porta está aberta, mas também atravessa a parede, atravessa a porta, se coloca no meio e diz: Pai seja convosco. Quem está entendendo isso aqui, diga glória ao nome de Jesus. Jesus me trouxe em muitas artes aqui para dizer para alguém: o que é que está fechado na tua vida? O que é que está fechado e trancado na sua história? A nossa simplicidade na oração é: Senhor, abra. Senhor, abra, entra. Aí o Senhor nos responde. Se você me conhecer de verdade, você entender que mesmo estando tudo fechado, eu entro. Quem precisa de ambiente favorável para entrar somos nós. Jesus entra com porta fechada, com porta trancada, se coloca no meio e diz: paz, seja convosco. Segura diz que tem duas lições. A primeira é que ele não precisa abrir porta para entrar. A segunda lição é que quando ele entra, ele não vai para a direita, ele não vai para... Quem é de Bíblia vai pegar. Ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda. O texto fala que ele chegou e se colocou. Meu Deus. Segura aí, vai comendo. Olha interessante. Quando João estava na ilha de Patmos, o texto diz que João vai ouvir uma voz dizendo: João, quando ele ouve a voz, ele cai. Quando ele sente a presença, ele cai. E ao cair, o texto fala: e virando-me para ver quem falava comigo, ele vai dizer assim: eu estou vendo 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, aonde? No meio dos 7 castiçais de ouro, eu estou vendo um semelhante ao Filho do Homem. Segura para você dar glória. Interessante que João está vendo 7 castiçais. Logo mais à frente, ele vai ter a interpretação dos 7 castiçais, que representa as 7 igrejas da Ásia Menor. João vai entender: peraí, 7 castiçais, 7 igrejas, Filho do Homem, que é o Cristo ressurreto. 7 igrejas, Cristo. Não só tem uma revelação: o quê? A igreja tem um que está no meio dela, e quem está no meio dela não é presidente, não é governador, não é o prefeito, não é vereador. Eu estou vendo um no meio, que é o Filho do Homem. Eu vim aqui trazer uma resposta de Deus para alguém. Não importa a situação que você esteja, Ele ainda continua no meio. Não importa a fase que você esteja, Ele ainda continua no meio. Tem igrejas por aí que colocaram Ele no canto. Tem igrejas por aí que colocaram Ele pro outro canto. Mas tem igreja que ainda Ele é o centro. Tem igreja que ainda Ele está no meio. Quem crê nessa palavra, joga a tua mão direita, a tua mão esquerda, glorifica Ele, porque Ele ainda está no centro da igreja que é dele. Levante o calado.
tranquilo, Ele está no meio. Pastor, está todo mundo pintando e bordando. Fica tranquilo, Ele está no meio. O dia que Ele sair do meio, você vai perceber. Porque a igreja que não tem Ele no meio é uma igreja que é fria, calculista, não tem glória, não tem presença. Mas quando Ele está no meio, Ele chega, Ele fala, Ele se manifesta. Quem crê, quem crê, quem crê? Ele está no meio. Deixa eu correr. Só que Ele está no meio. Não é o mais interessante. Interessante é que a revelação que já vai ter é que esse meio não é simplesmente envolvido. Por quê? Porque se você olhar para um candelabro, você vai perceber que ele parece uma árvore. Ele parece o quê? Uma árvore. E João, quando olha para as 7 pontas, ele fala: 7 pontas são os ramos. Só que ele tem uma haste. Que o que é que sustenta o candelabro? É a haste. Pastor, quando João tem a revelação, ele percebe, ele não só está no meio envolvido, como ele é quem sustenta. Segura a bronca. Aí João fala: se o candelabro parece uma árvore, eu escrevi sobre isso. João pensa: eu escrevi sobre isso. Aonde, João? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. João entende, ele não só está no meio, como é ele quem sustenta a igreja. Então segura a bronca. Quando Jesus chega no capítulo 20, versículo 19, que ele entra, o texto fala que ele se coloca no meio. E o que ele vai dizer para o discípulo é o que me chocou. Quando ele se coloca no meio, ele não diz: receba a chave de casa. E acabou o glória, irmão. E acabou o glória, ficou tenso. Receba a chave de casa. Não. Receba casamento. Não. O que ele diz? Paz seja convosco. Pastor, por que Jesus vai liberar essa palavra sobre eles? Simples, porque era exatamente o que eles precisavam naquele momento. Eles estavam trancados com medo. Aí vem Jesus e fala: recebe a minha paz. Eu te trouxe aqui para dizer para você: tudo que você precisa nessa noite é de paz. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Ele te trouxe aqui para dizer: chega de viver com a crise de ansiedade. Chega dessa depressão te acompanhar. Chega dessa crise do pânico te acompanhar. Chega desse medo ser o teu companheiro dia após dia. Por quê? Porque se eu cheguei, a ansiedade vai cair fora, a depressão vai cair fora. Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui: abre o coração e receba a minha paz. Deixa eu correr. Quando ele fala receba a minha paz, que ele se manifesta, quem está no ambiente? Pedro. Aí Pedro pensa o quê? Se ele veio, ele vai resolver comigo a pendência. Ela não é? É a lógica. Só que Pedro fica de boa, não fala nada. Porém Jesus diz: paz seja convosco. Mostrou-lhe os lados das mãos, mostrou os sinais e disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Só que depois de dizer essas palavras, ele faz isso: sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Eu já vi pregadores dizendo que os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos 2. Não! Foi João capítulo 20. Aqui que eles recebem o Espírito Santo. E depois de soprar sobre eles, o texto diz que Jesus some. E não resolve com Pedro a pendência.
Meu Deus. Como diz o pastor João Aguiar, pensa enquanto eu bebo água. Glória a Deus. Quando Jesus sai de cena, aí quem chega na casa? Tomé. Tomé, tu não sabe quem acabou de sair daqui. Tu perdeu. Quem? Jesus. Ele diz, duvido. Só acredito vendo. Ó Jesus, fechou Tomé. Aí vem Jesus pela segunda vez. De novo, entra. Se coloca no meio. E diz, paz seja conosco. E diz para Tomé, toca. Segura, tu vai gostar agora. Jesus vai ter uma meia dúzia de conversa com Tomé. Ele fala com Tomé, mas não fala com Pedro. Meu Deus! Ele trata com Tomé, mas não trata com Pedro. Porque na mente de Pedro na primeira vez ele veio, não falou nada. Na segunda vez, é capaz, ele vai falar alguma coisa. Só que ele fala com Tomé e vai embora. E Pedro fala, não é possível. Meu Deus. Ele fala com Tomé e não fala comigo. Você reparou que tem vezes que a sensação é essa? Ele começa falando aqui. Quando chega ali, ele pula a vez. E fala com outro. E fala com outro. Todo mundo sentiu. Todo mundo ouviu. Todo mundo recebeu. E eu não senti nada. Não recebi nada. E não ouvi nada. Mas fica tranquilo, Simão. Porque daqui a pouco tem uma praia te esperando. E ele vai se manifestar. E vai resolver essa pendência que existe entre você. Aí no capítulo 21, o escritor, que é o João, vai iniciar dizendo, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Vai ser a terceira vez que ele vai se manifestar. Agora, versículo 3, disse Simão, gente, eu vou pescar. Segura a bronca, eu vou encerrar. Entenda como que está a mente de Pedro. Jesus apareceu uma, duas, e não falou nada comigo. Pedro está ligando uma coisa com a outra. Se ele não falou comigo, é porque ele não tem mais nada comigo. O que ele falou para mim em Lucas capítulo 5, que faria de mim pescador de homens. Tudo que ele me prometeu está caindo por terra. Por que, Pedro? Imagina os amigos de Pedro. Você está maluco? Para de besteira. Não, gente, vocês estão entendendo. Ele apareceu, falou com Tomé. E não falou comigo. Se ele não resolveu a pendência comigo, eu neguei ele, eu pequei contra ele, eu falhei contra ele. E o meu pecado está me fazendo entender que ele não quer mais nada comigo. Mal sabia Simão que Jesus já estava preparando um cenário para pegá-lo. Olá, manchura. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, gente? É que no versículo de número 3, o Pedro fala, eu vou pescar. Aí eu me pergunto, me responde, para que barco? Para que rede? Para a mesma rede, para o mesmo barco que ele apenas deixou em Lucas 5. Meu Deus. Se segura a bronca, vai doer, mas é de graça. Segura, se não der glória, vamos pensar que é com vocês isso aqui, hein? Ó. No capítulo 5 de Lucas, versículo 11, o texto, a história termina assim, ó. E deixaram tudo e o seguiram. Não está assim? Só que no capítulo 21, verso 3, Pedro vai voltar para o barco que deixou, para a rede que deixou. Aqui tem uma lição. Qual? O nosso problema é deixar passado. Meu Deus. E passado não se deixa.
passado se mata de uma vez por todas. Então segura a bronca agora, segura a bronca agora. Pastor, por que passado não se deixa? Porque se der errado aqui dentro, você tem para onde voltar? Meu Deus. Se não sair do jeito que você queria, você tem para onde voltar? Eita, Jesus. Ixi, tô com minha careca arrepiada. Olha pra cá! Eu estava conversando com a minha esposa. Se tu desvia hoje, o que tu faz da vida? Falei para ela. Ela disse, eu não sei. Por quê? Porque o meu passado eu matei. E eu não sei para onde ir. Segura a mão. Um dia, Elias recebeu uma ordem de Deus. Elias, oi, vai ungir Eliseu no teu lugar? Tudo bem, senhor que manda. Quando Elias chega no campo, que ele vê os carros de bois, e atrás do carro de bois, Eliseu arando terra, ele fala assim, ó Eliseu, Deus me trouxe aqui para te ungir a profeta no meu lugar. Olha Eliseu, Deus me chamando? Para ser profeta? É isso. No teu lugar, isso aí. Só me dá um minuto. Para quê? Vou matar os bois. Aleluia, Deus. Meu Deus. Vou queimar as carroças. Eita. Mas, olha Eliseu, você está doido? Por quê? Você vai matar os bois, vai queimar as carroças, que é a sua vida atual, para viver um chamado? Mas se der errado, Eliseu, quando Deus chama, Ele não chama para dar errado. Eu vou aplicar quem for de glória da glória. Independentemente das minhas falhas, independentemente dos meus erros, das minhas quedas, quando Deus me prometeu, Ele não brinca de prometer. Quando Deus me chamou, Ele não brinca de chamar. Eu vou lhe dizer algo, se fosse você, eu pegava isso aqui. O homem e a mulher brinca com o teu sentimento. Deus não. Se Deus disse, eu te chamei, vou te levantar, vou te erguer, tenho promessa, então faça o seguinte, o que? Mata esse passado de vez. Mata esse passado de vez. Por quê? Porque quando Ele chama, Ele não chama para dar errado. Quem tem glória? 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 Quem tem glória para oferecer a Ele aqui? Ele está dizendo, eu te chamei. Não foi para dar errado. Só que o nosso problema é deixar o passado. E quando não der certo aqui dentro, eu sei para onde eu volto. Eu volto a beber, eu volto para biqueira, eu volto a fazer, eu volto. Porque eu tenho para onde voltar. Esse dia minha filha falou assim, pai, se eu não fosse cristã, eu ia pegar uma roupa assim, falei assim, já está com o Egito aí dentro. Só de pensar, já está mostrando que não está liberta. Sai de 2 em 2 que eu estou com pressa. Só de pensar como seria a sua vida lá fora, você está me mostrando que você não matou. Segura a bronca, eu vou encerrar. O mesmo Pedro que está tendo para onde voltar, o mesmo Pedro que está tendo para onde regressar, cantou tempos atrás, para onde eu irei? Meu Deus! Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Quem lembra disso? No Pedro, Jesus estava pregando e a multidão começou a chegar no culto. E Pedro viu que o culto estava lotando. Jesus também percebeu que quando Jesus começou a pegar firme na mensagem, o culto começou a esvaziar. Olha aí, meu Deus. Quer ver culto encher? Pega leve. Olha aí. Ih, ficou tenso agora, hein? Meu Deus! Quer ver culto lotar, não tem espaço nem para venda entrar? Pega leve. Agora quer ver culto ficar vazio? Prega a palavra. Segura a bronca. Jesus começou a pegar
pesado. Meu Deus. E a multidão começou a ir embora. Aí Pedro, com aquela sutileza toda, vem até Jesus e fala: Senhor, a mensagem está top, ninguém prega igual o Senhor é melhor. Só tem um problema. Qual? Pega leve. A multidão está indo embora. Meu Deus. A multidão está gostando muito. Aí Jesus, pastor, isso aqui é para nós, tá? Aí Jesus, como é um pastor, como é um líder que não tem medo de perder o obreiro, Eita, e o Pedro é o obreiro principal de Jesus. Mas Jesus não tem medo de perder principal, não tem medo de perder central, não tem medo de perder substituto. Jesus não tem medo. E olha o que ele diz para o obreiro principal dele: se tu não está gostando, vai embora junto com eles. Meu Deus! Aí Pedro sai da carne, entra no Espírito e vai dizer: para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida? Eu vou lhe falar algo aqui, não se assuste. Quem foi impactado pela palavra e quem matou o seu passado por confiar na chamada que tem, nem para desviar presta mais, nem para, vou repetir, quem foi impactado pela palavra e quem tem certeza que foi chamado, não sonha nem entrar no mundo mais, porque é só de ida, a passagem é só de ida. Quem tem glória? Quem tem glória? Você não vai parar. Pedro, deixa eu correr aqui uns 5 minutos. Pedro, vai pescar? Vou. Então nós vamos juntos. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Aprenda uma lição. O mesmo poder de influência que você tem para levantar alguém, Meu Deus. no seu período de frustração, É. você pode também desanimar alguém. Meu Deus. É verdade. E você reparou que um frustrado contamina uma leva? Não, eu cortei a amizade assim, irmão. Amizade que só reclama, que só questiona, que só murmura. Não, cortei. Quando alguém me reclama, eu falo: irmão, não reclama não, porque senão eu vou me contaminar, eu vou olhar para o meu problema também, eu vou querer reclamar também, vai ser 2 reclamões. Claro, tem períodos que a gente tem que procurar um amigo para desabafar. Mas desabafar é uma coisa, agora ficar reclamando a vida toda. Segunda tá ruim, terça tá ruim, quarta pior, aí quinta então tá quase desviado. Não, para com esse negócio. Vai pra cá. Ele fala: vou pescar, e os amigos, vamos juntos. Aí eles vão pro mar. Eles vão trabalhar a noite toda, vão pegar? Nada. Eles acharam que os mesmos sucessos que tinha antes de encontrar Jesus. Aí depois que encontrou, que desviou, falou: vai ser o mesmo sucesso. Vai não. Vai não. Eles vão tentar a noite toda, não pescar nada. Aí aqui eu gosto. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Eita glória. Mas os seus discípulos não conheceram que era ele. Isso aqui me chocou. Sabe qual é a distância da onde Jesus está da praia para os discípulos no mar? 90 côvados. Pastor, qual a distância correta, exata? De 150 a 200 metros. Só. Se o Bruno, que eu conheço há anos, me gritar, falar comigo a 200 metros de distância, eu vou saber que é ele. Porque eu estou identificado com a sua voz. Eu sei quem ele é. Só que os discípulos, Jesus vai gritar, vai se apresentar para eles. Eles não vão conhecer. Segura, Branco. A distância é longa? Não. A distância é mínima. É perto. Só que olha o que o Senhor falou comigo. Cuidado, Peterson. Que por mínima que seja a distância entre eu e você, a facilidade de me desconhecer é muito grande. Pastor, não peguei, vou repetir. Ainda que você esteja distante de mim, por um pouco sequer de distância que for, que seja, por um mínimo de distância que seja, se você ficar distante de mim, a partir desse momento, tu vai começar a desconhecer quem eu sou na sua vida. Quer ver? É um dia que não ora,
É um dia que não lê a Bíblia. É um dia que não jejua. É um dia que não vai para o monte. É um dia. Aí de um dia se torna 2. De 2 é 3. De 3 é uma semana. Daqui a pouco é um mês sem ler Bíblia. Um mês sem orar. E você vai começando a desconhecê-lo. Como Jesus não está comigo. Não me abandonou. Não tem mais nada. Acabou para mim. Isso é desconhecê-lo. Pastor, o que eu faço? Eu vou falar o que ele falou comigo. Não se afaste de mim nenhum metro sequer. Fica próximo, fica colado. Me agarra, faça igual João, me agarra. Só que eles não vão conhecer. Olha aqui, mesmo não conhecendo, o verso 5 continua. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos. Isso aqui me quebrou. Porque mesmo não conhecendo quem eu sou para ele, não muda em nada. Eu continuo sendo filho. Mesmo não orando um dia, quem eu sou para ele não muda. Mesmo não falando com ele um mês, quem eu sou para ele não muda. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: pode estar afastado da minha presença, pode estar dentro da casa, mas longe de mim, mas você ainda continua sendo meu filho. A situação que você se encontra hoje não muda quem você é para ele. Até porque um dos seus atributos é a imutabilidade, ele não muda. Ele fala: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles falam o quê? Não. Ó, Jesus, lança a rede na direita do barco. Não é a sua direita, é a direita. Explica isso, vou explicar. Quem olha daqui para lá, a direita daquele é a minha esquerda. Ó, Jesus, eu estou mandando vocês dançarem à direita do barco. É o lado que eu quero. Glória, glória, glória. Glória. É o lado que eu quero. É o lado que eu estou ordenando para lançar. Faça do jeito que eu estou mandando que vai dar bom. E se eu quiser lançar do lado que eu querer, não, é o lado que eu quero. Então lança. Quando eles lançaram a rede, eu vou encerrar. Glória. Quando eles lançaram a rede ficou pesada, tinha muitos peixes. Aí o texto fala que João diz assim, ó: Pedro, eu sei quem é que falou com a gente. Quem é? Para falar do jeito que falou. Para chamar de filho quem não vale nada. E é impossível ouvir a sua voz uma vez na vida e esquecer dela. Quem é Pedro? Quem é João? Pedro, isso aí é o Senhor. Eu vou encerrar. Uma vez, minha esposa falou assim para mim: você consegue identificar a voz de Deus nitidamente? Eu falei: agora eu sei. Depois de anos, eu consigo identificar a voz dele nitidamente. Como? Vou te explicar, vou te ensinar, falei para ela. Para você poder ouvir a voz de alguém, você precisa abafar todas as outras vozes que estão à sua volta. Se você estiver conversando com alguém e tiver uma multidão falando em sua volta, a conversa fica embaralhada, você não entende nada. Quem está falando? É assim, não é? O que eu faço? Cale todas as vozes que estão falando e você vai ouvir a minha voz. Com a voz de Deus é a mesma coisa. Como você vai ouvir a voz de Deus? Se a ansiedade grita alto, se a depressão grita alto, se o medo grita alto, se a afronta grita alto, e você dá moral para essas vozes. Enquanto você estiver dando moral para essas vozes, ele vai falar com você e você não vai entender. Agora, faz o seguinte: manda elas calarem a boca, aí tu vai ver ele falar contigo nitidamente. Tem até um hino que eu gosto muito, que fala assim, ó: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Não é assim? Silenciar todas as vozes, menos a tua. Canta com coragem. A tua. Se eu não te ouvir, o que acontece? Eu morro. Se eu não
ouvi. Mas se eu te tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é... Eu sei quem é ele, Pedro. Quem é? É o Senhor. Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, se lançou no mar. E quando chegou na praia, encerra, Jesus já estava na praia. Como? Com a brasa acesa, com peixe posto em cima da brasa e pão. Segura a bronca, encerro. Quando os discípulos chegaram na praia, eles precisaram preparar alguma coisa? Já estava tudo pronto. E o que é que eles precisavam fazer? Sentar. Mas tem gente que é ruim até para comer. Eu vou explicar. Para você chegar nesse culto e ver tudo preparado aqui, alguém teve que ir mais cedo ir para a igreja. As irmãs teve que ensaiar, os departamentos tiveram que ensaiar. A irmã da mídia preparou tudo certinho, programou. A sua função é só chegar aqui, levantar a mão, glorificar, adorar, prestar o seu culto, comer. Mas tem gente que não presta nem para comer. Ele chega no culto e fica assim, ó. É só comer. Então encerra. 2 minutos. Quando Pedro sentou para comer, ó, Jesus, come, gente, come. Se enche. Se enche. Tem peixe, come peixe, come peixe. Tem pão, tem pão. Tem... Pode comer à vontade. Meu Deus! Eu imagino aquele silêncio. Daqui a pouco Jesus quebra o silêncio e fala: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Quando ele fala Simão, se fosse comigo, Peterson, o coração. Meu Deus! Eu lembro, irmão, quando eu era jovem solteiro, que eu pecava, que um profeta na igreja fala: Senhor, deixa ele revelar meu pecado, não, que eu prometo que eu falo. Quando ele falava, esse jovem, eu falei, meu pai, coração, ó, porque tinha uma pendência para ser resolvida. E quando temos pendência para ser resolvida, que Jesus chama o nosso nome, é como eu falo com a minha filha: vem aqui que nós precisamos ter 2 dedos de prosa. Ela fala: o que eu fiz? Simão, você me ama mais do que a estes? Por que Jesus frisou mais do que a estes? Porque teve um episódio que Jesus falou: eu vou para a cruz, vou ir sozinho, porque todos vocês vão me abandonar. Aí Simão fala o quê? Ops, vocês não, hein? Meu Deus! Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Aí Jesus vem e pega Pedro nas próprias palavras dele: você me ama mais do que a estes? Porque para dizer que ia comigo até o fim, tu foi macho para dizer que ia até o fim, que todo mundo podia abandonar e você não. Agora eu lhe pergunto: você me ama? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ó, Jesus, então vai, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, churrasco continua. Simão, oi, você me ama? Amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Percebeu? Que a ovelha é o cordeiro adulto. À medida que eu falo que amo, vai aumentando a minha responsabilidade com ele. E, peraí, você não entendeu? Você ama Jesus? Amo. É um nível de responsabilidade que está aumentando. Você me ama? Amo. Então mais uma responsabilidade.
Aí você vem e fala, eu não queria responsabilidade, porque falou que ama. A terceira vez, Simão, você me ama? Aí ele ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Aí ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus conclui, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pensa aqui, já passei 2 minutos. Você percebeu que a pergunta de Jesus é, você me ama? E depois tem a ordem, apacenta as minhas ovelhas? Eu estava na Europa, e no quarto, o Senhor falou comigo, você é meu empregado ou você é meu discípulo? Quando ele falou isso comigo, meu coração palpitou. Eu falei, como assim, Senhor? Aí o Senhor clareou esse texto na minha mente. Você percebeu que Jesus está dizendo assim, ó, você me ama? Te amo, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não apacenta as minhas ovelhas sem me amar primeiro. Meu Deus. Vou repetir. Não faça nada para mim sem me amar primeiro. Eu não quero empregado, eu quero discípulos. Porque empregado não faz porque ama, faz pelo salário que vai receber. Agora segura a bronca. O que tem de nego por aí cantando sem amar, pregando sem amar, liderando sem amar, pastoreando sem amar, é melhor não fazer nada, mas amá-lo, do que fazer tudo e não amá-lo. Acabei agora. Ó, acabou a conversa. Acabou a conversa. Só tem um problema, Simão. O quê? Você falou que me ama quantas vezes? 3, Senhor. Quantas vezes tu me negou? Eita. Tá paga. Quem pegou? A nossa pendência foi resolvida. Em que ambiente você me negou? Mateus e Marcos diz, à beira do fogo. Está no texto. Esquentando o fogo. Esquentando o fogo. Esquentando o fogo, negou. Esquentando o fogo, negou. Mas esquentando o fogo, diz que ama. Esquentando o fogo, eu amo. Esquentando o fogo, eu amo. Jesus está dizendo, no mesmo ambiente que você me negou, eu preparo o cenário para reconstruir você por completo. Quem está aqui, joga a mão e diga glória ao nome dele. E aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Boa foi esta